porque eu entendo, Senhor, que todo culto é uma oportunidade que o Senhor nos dá para expressarmos adoração, para expressarmos a nossa gratidão, para alinharmos a nossa vida contigo. Nesse momento, ó Deus da palavra, não teria importância, não alcançaríamos os objetivos se tem o Espírito Santo não operar para esse propósito. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe generosamente nessa porção da tua palavra. Que a igreja seja abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, ou lamparinas, ou candeeiros, na versão de alguns irmãos, saíram ao encontro do esposo. As outras, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Também essa versão aqui diz que algumas 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, 5 eram sábias e 5 eram insensatas. Então, só mudando aqui algumas versões, tá? Essas loucas aqui nessa versão, não é bem loucas. É só porque não são prudentes, tá? Não são sábios. Tomando as suas lâmpadas, ou lamparinas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, adormeceram, dormiram. Volta, não. Eu já e adormeceram. Pode passar. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram ao encontro. Essa versão, eu não sei qual é essa versão que a gente está passando, ele não está me falando, né? Mas, quando fala aqui que ouviram o clamor, em algumas versões ouviram um grito, uma voz. Aí veio o esposo, saíram ao encontro. Pode passar. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, eu orei, busquei uma palavra para isso nessa noite, e veio tantas coisas à cabeça, tantas mensagens com essa palavra que Deus me deu. Deus me deu essa mensagem com um propósito de despertamento à igreja. Deus me deu essa mensagem com um propósito de despertamento à igreja. E eu acredito que mais outros virão nesse propósito, porque Amém. O noivo está às portas. Amém. Jesus está voltando. O verso 1 e o verso 2 diz, fala de 10 noivas, virgens. Só para nós ficarmos bem entendidos nessa parábola, porque a parábola é uma forma que Jesus usa para deixar mais claro o que quer falar. Ele usa uma linguagem, uma história, ele conta uma história alegórica, mas dando ênfase ao que ele quer expressar. Ele quer chegar no propósito, ele usa figuras de linguagem, ele usa metáforas, ele usa alegorias, para deixar claro uma palavra. E desde o capítulo, nós estamos lendo o capítulo 25, mas desde o capítulo sobre a sua volta, o final dos tempos, os acontecimentos, os sinais que antecederiam o final dos tempos, desde o capítulo 24. E ele segue no capítulo 25, nesses versos de 1 a 13,
ele fala uma parábola das 10 virgens, ou as 10 noivas virgens, se referindo às noivas da igreja de Jesus, que são virgens, porque em outras referências que se referem à igreja, fala da noiva imaculada, sem manchas. A noiva, a pessoa, ou melhor, se referindo a povos, né? O povo que é separado, o grupo que é separado do mundo para ele. O povo que se santifica, ou que é santificado por ele. Por isso que se refere aqui às virgens, noivas virgens. É um povo separado, exclusivo para ele. Que não se corrompe, que não tem máculas. Ok? Como a noiva virgem, trazendo essa ideia de santidade, de pureza. Amém? E fala que são 10 essas noivas, mas 5 dessas eram prudentes. 5. O grupo delas eram prudentes. E como eu falei, algumas referências mais sábias. Enquanto as outras 5 eram imprudentes. As outras 5 não eram sábias. As outras 5 eram nécias, insensatas, em algumas versões. Eu quero que você atente, irmãos, porque nós vamos. É dessa parábola que vamos extrair a mensagem. Então, todos os termos figurativos aqui, eles precisam ser entendidos por cada um de nós para fazer sentido. E diz que elas se prepararam, tomaram as suas lamparinas. Agora eu estou começando hoje, os irmãos combinaram com a Mas, irmãos, tomaram as suas lâmpadas, suas lamparinas. Não tinha lâmpadas na época de Jesus. As lamparinas eram candeeiros. Nós até compramos uma espécie de candeeiro aqui, colocamos querosene para espantar os morcegos, e a gente ainda não conseguiu fazer isso. Mas, talvez os mais antigos aqui, com seus pais ou com seus avós, ou em alguma casa, conhecem aquele estilo de lamparina, de candeeiro, que se coloca. Hoje, aqui nós colocávamos querosene, mas naquela época se colocava azeite com um paviozinho lá no molhando no final, que se acendia, queimava e era aquela chama que trazia luz ao ambiente. Eu não sei quantos irmãos conhecem essa espécie, mas ela veio mudando com o passar do tempo, mas segue o mesmo processo. Então, um reservatório que tem um pavio, que quando se acende, se queima e dá aquela combustão, trazendo luz ao ambiente. E aqui fala que essas noivas, elas foram ao encontrar-se com o noivo. O caminho, o percurso, certamente era muito escuro, era uma estrada. E elas levavam essas lamparinas acesas para encontrar com o noivo. Porque iam para uma celebração. Era a celebração, eram as núpcias. Muito bem. Amados irmãos, mas diz que na continuidade da leitura diz que existia um caminho percorrido. E esse caminho refere-se à estrada do Evangelho, ao caminho que andamos, ainda hoje. Esse chão percorrido por nós, de mudança de vida, de novos princípios, novos valores, novos ídolos, novas metas, novos conceitos, novos propósitos, mudança de vida. É o caminho do Evangelho. Amém? Amém. E todos nós percorremos esse caminho para um dia nos encontrarmos com quem? Com Jesus. E enquanto nos preparamos e vamos ao seu caminho, ou vamos a caminho encontrar Ele, Ele também está vindo nos encontrar. Aleluia. E para que esse ponto? Para Ele nos levar às bodas por meio, para Ele nos levar à festa nupcial, ao banquete. Deixa eu dizer uma coisa, naquela época o casamento se dava assim, irmãos. O noivo ia ao encontro da noiva, estando com ela, levava para a casa do pai, para que houvesse um banquete de celebração de casamento. E é sobre essa história, esse costume, que Jesus descreveu essa parábola
ele fez essa alegoria. Agora, só algumas curiosidades do texto, acompanhe, por favor. Observe que as 10 se prepararam e percorreram o mesmo caminho. Não foram caminhos diferentes, foi o mesmo caminho. Todas elas, uma estrada com as mesmas implicações de oportunidades, mas também de renúncias iguais. Jesus não falou assim: ó, este caminho do Evangelho eu vou dividir, para você vai ser mais fácil, para você eu vou te dar mais oportunidades, você vai ter mais provas. É o único caminho, é o único caminho. E neste caminho nós temos privilégios imensos. Que privilégios eu poderia citar aqui, irmãos? Quantos de nós poderíamos dizer, se nós estivéssemos na vida antiga, talvez nós não estaríamos nem vivos? Se nós estivéssemos na vida antiga, talvez nós tivéssemos várias complicações familiares, porque eu não teria paciência, minha forma de proceder era outra. Muitos de nós talvez diriam, ou muitos estão aqui, eu teria uma vida de prostituição. Possivelmente. Até porque esse termo de prostituição, sabe o que é marginalizado hoje? É quem fala que existe esse caminho. Porque o que tentam fazer é legalizar a prostituição a cada dia em todos os países. Irmãos, muitos de nós, muitos ou todos nós, podemos dizer assim: se nós estivéssemos na nossa vida antiga, nós não teríamos a paz que temos hoje. Nós não desfrutaríamos de uma tranquilidade familiar que desfrutamos hoje. Muitas coisas não caminhariam bem na minha vida. Eu não teria propósito. Eu nunca conheceria Jesus se Ele não se apresentasse a mim. É o mesmo caminho de privilégios, que todos nós temos iguais, porque foi dado por Deus. Mas também é o mesmo caminho de dificuldades. É o mesmo caminho, irmãos, de renúncias. Porque temos a carne que nos inclina para pecar, para voltar para o mal, para o lamaçal do pecado. Nos inclina para as nossas paixões carnais. A carne está presente para tentar nos desvirtuar do caminho todos os dias. Porque diz a Bíblia que a carne é inflamada por Satanás para nos tirar deste caminho. Mas o caminho é igual a todos. E essas 10 noivas, 10 virgens, elas que representam a igreja nessa palavra, Jesus está falando a igreja. É uma igreja no caminho, que tem discípulos prudentes e discípulos imprudentes, discípulos que são sábios e discípulos que são tolos, discípulos que se empenham em acertar e discípulos indiferentes que estão se distanciando. E ele continua, irmãos. Ainda nessa parábola nós observamos que o encontro foi para todas. Todas aqui receberam o convite. Todas foram convocadas para esse casamento. E todas foram no caminho. E todas foram ao encontro. Mas o acesso à festa, só 5 entraram. As outras 5 não entraram. Irmãos, enquanto eu lia sobre essa palavra, enquanto via o meu coração, olha o meu coração se alegrava, porque nós fazemos parte dessa igreja, que foi chamada por Jesus para esse encontro com Ele. Mas olha o meu coração apertado, e eu vi os meus erros, eu enxergava os meus deslizes. Mas quando a gente é pastor, a gente olha para a igreja como uma família, temos nossos filhos. Meu coração apertava também, porque é possível que muitos, ou que um grupo desses, precisam ajustar os passos, para não estar nos passos dos discípulos imprudentes, sem sabedoria,
daqueles que estão indiferentes e esfriando a cada dia. Do verso 4 ao verso 6, verso 4 ao verso 6, diz aí que houve um suposto atraso, e diz que quando as virgens saíram no caminho, o noivo atrasou. Eu tenho certeza que esse texto, a Jesus citava ele, e esse dito que o noivo atrasou não é uma colocação que devemos entender de forma literal, porque Jesus não atrasa, mas um suposto atraso, que às vezes é denunciado, às vezes é falado por mim e por você, diante das intempéries da vida. Meu Deus, eu estou numa situação muito difícil, parece que Jesus não está vendo. Senhor, esse problema eu não consigo passar sozinho, será que o Senhor vai me ajudar? Senhor, porque passei essa vergonha, não era para mim, porque eu perdi quando eu poderia ganhar se o Senhor estivesse comigo. Tua palavra promete isso, não está bem assim comigo. Irmãos, parece que nós achamos que Jesus atrasa, que Ele não chega na hora, que Ele não está sendo tão leal como diz as Escrituras, e às vezes nós não falamos isso, mas às vezes parece. Só são suposições, só parece, porque não é. Jesus chega na hora certa, Ele chega no momento certo, Ele faz da forma certa, Ele sabe como trabalhar todos nós com cada um. Mas aqui diz que no atraso do noivo, todas, não foi algumas, preste atenção, todas tiveram sono e adormeceram. Todas bosquejaram, mas algumas dizem que elas dormiram, adormeceram. E deixa eu falar uma coisa, sabe o que para mim isso aqui representa? Esse sono, essa dormência, é justamente os momentos, irmãos, que nos desapercebemos, que a fraqueza chega de tal forma que chega para todos. É no momento da vulnerabilidade que estamos nos sentindo fracos e ficamos vulneráveis, e algumas coisas vamos perdendo a força e o sentido. O que nós queremos é parar, é descansar, é dar um time, é deixar de lado qualquer fazer, qualquer esforço. O corpo está pedindo descanso, porque a ideia de adormecer e dormir é essa. Mas quando a gente traz isso para o lado espiritual, conforme a parábola de Jesus, a ideia é dos que dormem no caminho, é dos que estão vencidos pelo cansaço, é dos que dão brecha, é dos que baixam guarda, é daqueles que vão adormecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, ainda não sendo bom essa dormência, mas estamos suscetíveis a essa sonolência, estamos suscetíveis a essas fraquezas, estamos suscetíveis, irmãos, a esse desejo, às vezes até de desistência, porque se eu não falar isso aqui, seria hipocrisia minha, seria eu tentar tapar o que não se pode tampar, porque isso faz parte da humanidade de cada um de nós, e Jesus já sabe muito bem. É por isso que lá no livro de Hebreus ele diz: e Ele se fez advogado por nós, conhecendo as nossas fraquezas. Esse momento não é fácil também, porque Jesus, embora entenda, mas nessa sonolência, nessa dormência, às vezes, irmãos, nós perdemos, às vezes nós ficamos vulneráveis. Ai, irmãos. Mas olha o verso 6, que diz, verso 6, por favor: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Em algumas traduções da Bíblia está: ouviu-se um grito, uma voz altiva, forte, que dizia: aí vem o esposo sair ao encontro. Ah, irmãos, a voz do auxílio chegou para despertá-las.
É isso que diz a palavra. Aleluia. Elas estavam dormindo, mas o noivo estava chegando, e uma voz surgiu, dizendo: aí vem o noivo. Aleluia. E essa voz despertou aquelas noivas. Aleluia. Ela despertou a igreja. Essa voz, ela vem para nos despertar. Glória a Deus. Ela surge. Foi por esta voz que aquelas mulheres se levantaram e acenderam as suas lamparinas. Aleluia. E a partir de agora, o ponto mais relevante da história, que faz toda a diferença do sucesso de algumas noivas e o fracasso de outras, a partir desse momento. O sucesso de umas noivas e o fracasso de outras vai ser definido agora. Sabe por quê? Pela reserva do azeite que elas tinham para as lamparinas. A diferença de ter reserva, de ter azeite ou não, amados, é o que vai fazer de umas vitoriosas e vai fazer de outras fracassadas. E eu quero que você lembre que as noivas são os discípulos do Senhor. 5 são prudentes e 5 imprudentes. E como eu disse que o ponto mais alto da mensagem é esse. É porque em meio à caminhada, à estrada que elas estavam percorrendo, ao encontro do noivo, houve um sono, houve um cansaço, houve uma dormência. Chega a voz despertando: acorda, porque vem o noivo. Todas elas são despertadas, todas elas ouvem a voz, todas elas são tocadas, todas elas despertam. Mas aí, irmãos, o que vai fazer diferença agora nessa história são aquelas que têm azeite de reserva, porque isso para o sucesso delas, para a vitória delas. Mas aquelas que não têm azeite de reserva, é uma triste história que vai continuar. Jesus, com essa parábola, ele pré-anuncia, e eu quero que você escute bem, ele pré-anuncia que tem pessoas que vão prosseguir, mas tem pessoas que vão ficar no caminho. Verso 7 ao verso 11, diz que aquelas mulheres despertando, rapidamente as prudentes pegaram as suas lamparinas e pegaram a sua reserva de azeite, encheram as lamparinas e queimou. Queimou! E veio luz. As imprudentes, elas levantaram, pegaram suas lamparinas e viram que o fogo já não acendia muito, estava apagando. Elas correram para as outras e disseram: me ajuda, me dá reserva aí, porque minha lamparina está prestes a apagar. Aí as virgens prudentes falaram assim: olha, se nós dividimos com você, nem eu nem você chega. Vai correndo, vê se você consegue dar o teu jeito. E enquanto aquelas mulheres foram, aquelas 5 imprudentes, desesperadamente, porque o noivo ao qual elas vieram para o encontro, elas adormeceram achando que o noivo estava tardando, mas a voz surgiu dizendo assim: olha, ele falou que vinha e ele está aí agora, ele está vindo, ele está perto. Chegou o momento, e algumas as prudentes estavam agora com reserva para as lâmpadas acesas, porque queimou o fogo. As demais procuraram reserva, mas não tinham. Ah, irmão, só quem tinha reserva de azeite conseguiu queimar e ter luz para o encontro esperado. Escuta bem o que eu vou te falar aqui. Para apagar é muito fácil. Só basta não ter azeite na lamparina. Para apagar é fácil. Quando não apaga de vez, não, vai apagando. Vai apagando. Vai apagando.
Agora, quem tem se preocupado em ter sua chama acesa, bota reserva. Tem reserva. Aleluia. Só quem tem reserva, que consegue, a voz do noivo quando surge, desperta e logo incendeia, Aleluia. queima, arde, porque tem reserva. As palavras de Jesus estão vívidas na mente, no coração. Os valores, o valor do Evangelho está tão nítido aos seus olhos, que eles ainda só bastam uma motivação, só basta uma voz, só basta um toque, e é o que o Espírito Santo tem especialidade de fazer, nos auxiliar, nos despertar, nos colocar no trilho, no caminho. E quando a voz do Espírito, e eu quero agora trazer que essa voz que surgiu é a voz do Espírito do Senhor, que quando clama, quando dá o alerta, quando soa, aqueles que estão com reserva acende, lá vem a luz deles, continua. Mas os que não têm reserva, por favor, escute isso com atenção, porque eu tenho plena convicção que essa mensagem para essa noite tem endereço certo. E quando não tem reserva, preste atenção. Como vai queimar? Como vai acender? Porque eu já não leio a Bíblia há algum tempo, eu já não presto atenção nas mensagens há algum tempo, eu já perdi o interesse há algum tempo, eu estou indo por ir há algum tempo, eu estou me acostumando com essa sonolência, eu até levanto, porque eu entendi que é Deus. Mas amados, sem reserva, as outras noivas não renovaram o fogo e não conseguiram ter luz para o caminho. Elas correram para tentar comprar o azeite, para adquirir de alguém, mas o azeite alheio não era suficiente para acender as suas lamparinas. Eu quero que você aprenda essa lição. Tem pessoas que ficam dependentes da luz de outros, do fogo de outros. E o Senhor está estimulando aqui a nós termos luz própria, fogo próprio. Os demais são importantes, quando juntam, irmãos, clareia tudo. Um pode ajudar o outro, sim, mas o foco aqui da mensagem não é essa. O foco da mensagem é: tenha as suas experiências com Deus. Busque ter reserva você. Vá buscar em conhecimento na leitura das Escrituras, porque quando eu leio as Escrituras, irmãos, acende o meu coração. Quando eu oro, quando eu jejuo, é reserva. Eu lembro, eu acho que eu já falei aqui uma vez, e lá no interior, lá no sertão, já perto do Ceará, eu fui plantar uma igreja lá, numa cidade chamada Biara, e teve uma ocasião, eu estava buscando o Senhor, foi o início da minha jornada missionária, o primeiro campo que eu fui, minha experiência de missões do campo. Nós orávamos muito, buscávamos muito ao Senhor. E um determinado dia eu saí para um monte sozinho, porque era uma reserva de um proprietário, e que ele já tinha se convertido e liberava para nós orarmos. E eu fui lá para aquele monte. E eu ia por algumas noites. E algumas noites eu jejuava. Teve um dia que lá eu virei à noite nesse monte, sozinho. E eu falava: Senhor, fala comigo como o Senhor falou com Moisés aqui. Acende uma árvore, faz pegar fogo, ou então acende aqui, alguma coisa faz. Eu quero ver, Senhor, eu quero um extraordinário que aconteça aqui. E eu buscava, irmãos, eu orava, e eu não sossegava enquanto não visse esse fogo, porque Moisés viu, eu podia ver. E eu estava buscando para isso. Eu não vi sarça arder. Eu não ouvi nitidamente a voz de Deus no monte. Confesso que deu uma sensação de frustração um pouquinho. Eu sabia que Deus estava ali, mas Deus estava se poupando para mim. Por quê? Mas eu falei a mim, mas continuei buscando, porque o meu coração desejava buscar. Terminou, já lá para as altas horas da madrugada eu fui me recolhi, mas continuei buscando. Poucos dias depois aconteceram tantas coisas extraordinárias, tantos milagres naquele campo.
Deus graciosamente tanto me abençoou como me usou para abençoar tantas pessoas de formas miraculosas. E eu entendi que lá no monte, quando eu estava jejuando, eu não havia necessidade de queimar e acender luz ali, mas ali eu estava enchendo a minha reserva, as minhas vasilhas de azeite. Isso é juntar nas vasilhas o azeite. Isso é juntar reserva. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você medita nos princípios e valores, quando você medita nos bons conselhos do Evangelho, quando você renuncia por amor a Cristo, quando você, irmãos, é ávido no serviço da casa de Deus, quando você cumpre bem o seu papel, fazendo o dever de casa que você já sabe, você está juntando azeite na vasilha, isso é reserva. Quando você busca Deus fervorosamente, Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero estudar, o seu coração chega a inflamar. Quando você está lendo as Escrituras, quando você está orando, você percebe que algo muda. Às vezes parece que não está tão nítido aos olhos, mas quando você está cheio de Deus, no momento certo a sua luz vai brilhar no meio das trevas. Deus vai te usar poderosamente e você vai ouvir a voz de Deus, algo extraordinário vai acontecer. Amados, mas se eu ficar apenas, eu vou ouvir um pregador tal, prega naquele canal no dia tal, olha que bênção, isso não é ruim, isso não é ruim, é bom, é bom. Eu vou no culto naquele dia, ali eu ouço a palavra, estou ouvindo, mas você vem domingo, segunda, terça, e aí vai. Você só vai abrir a Bíblia no outro domingo ou na quarta-feira. Você não está enchendo a sua vasilhame de azeite. Você não está juntando reserva para você. Você está sim, enchendo, sim, com a mensagem, com o conselho, com a palavra, mas ainda não é suficiente. Não foi suficiente para aquelas mulheres imprudentes, quando elas foram comprar, querer que alguém dividisse e falasse: olha, a palavra das virgens prudentes foi por elas assim: não será suficiente para você, nem para mim, se dividirmos. Dá para entender isso, irmãos, que temos que ter os nossos vasilhames cheios de azeite. Dá para entender que não é o Evangelho, é Jesus dizendo: é preciso ter reserva para a caminhada do Evangelho, para nos momentos que a luz tem que estar brilhando, queimando. Agora, irmãos, quando o Espírito Santo fala, como está falando hoje aqui, eu desperto, mas só vai queimar no seu coração de verdade se você decidir juntar azeite na sua vida. E se você juntar azeite, essa palavra que você vai lembrar vai dar combustão, vai queimar, e a sua lâmpada vai acender. É preciso ter reserva de azeite para ter luz própria. Vai viver suas experiências com Deus. Quantas vezes chegamos aqui dizendo: irmãos, vamos para o acampamento, lá nós vamos buscar, lá nós vamos jejuar, nós vamos ler a Bíblia, irmãos, vamos alimentar nossa comunhão, nós vamos levantar campanhas para não sair do seu bolso, participa dela. Alguns por não poderem, vão trabalhar, alguma coisa assim, é compreensível, mas os demais podem estar conosco nesse propósito. Mas é só uma situação. Eu não estou querendo utilizar da situação aqui, é só uma situação. Mas e as outras? Como está a sua vida? Está queimando dentro? Está queimando? Está queimando? Seu interesse pelo caminho do Evangelho, pelo encontro do noivo, está queimando? Porque eu fui percebendo em alguns momentos que eu precisava mais de azeite no meu coração, e percebendo que a igreja precisa mais de azeite no coração, para quando ouvindo o que está ouvindo, queime facilmente, porque você está com a reserva cheia aí, sua lamparina está cheia de azeite. Quando ouve essa palavra que está sendo ministrada,
um amém? Amados, a ocasião do encontro era para quê? Me lembra. Esse encontro que as noivas saíram foi para quê? Para encontrar-se com quem? O noivo. Para quê? Uma festa de casamento, para as núpcias, um banquete. Não era para o dia da segunda-feira e um trabalho enfadonho. Porque tem trabalho que é enfadonho, não é verdade? A pessoa já está terminando o domingo, amanhã, meu Deus. Uns porque reclamam muito. Outros porque é enfadonho. Trabalho cansativo. Mas as noivas não estavam indo para um trabalho enfadonho. As noivas não estavam indo para um dia de aula tedioso. Quem aqui nunca teve um dia de uma aula, uma matéria tediosa que você fala, meu Deus do céu, Senhor, faz passar esse tempo dessa aula rápido, porque ninguém aguenta. Aquelas noivas não estavam indo para um dia de aula tedioso. Aquelas noivas não estavam indo para uma fofoca gospel. Porque tem sei lá, alguma coisa aí, que o termo é fofoca gospel. Fuxico gospel, piorou o termo. Fuxico gospel, né? Uma parte do fuxico gospel. Pode nem ser uma coisa tão depreciativa, mas o tema é péssimo, de um mau gosto sem tamanho. Já fica a minha crítica aqui, se alguém ouvir, pastor Tarcísio se dirigir aqui. Péssima escolha. Fuxico gospel. Aquelas noivas não estavam indo para o fuxico gospel. Porque fuxico é falar de alguém. Geralmente de forma depreciativa. Não. Aquelas noivas não estavam indo para o funeral, onde o espírito de frieza, de morte predomina. Eu estive há pouco tempo, semana passada, os irmãos sabem, vemos algumas pessoas daqui, no funeral, no velório do irmão de Ozeano. Essa semana, minha vizinha faleceu. Estive lá também. Aquela frieza, aquela tristeza, aquela desolação, aquela angústia, aquele mal-estar, aquele eu estou aqui por consideração, mas por consideração eu preferia não estar. Não é uma boa ocasião, não é um ajuntamento que traz prazer nem alegria, é um funeral. Eu quero alertar os irmãos que este encontro, o encontro onde nós formos e estivermos presentes a qualquer obra, mesmo que não seja dentro do templo, não podemos ir com essa sensação de tédio, de coisa enfadonha, de frieza, de obrigatoriedade. Nós não estamos nos reunindo para um funeral, mas as noivas estavam indo para o encontro com o noivo. Era uma ocasião de festa, de celebração, de alegria. Glória a Deus. Era uma ocasião, irmãos, de prazer, de expectativa. Mas sabe por quê? Às vezes nosso coração, quando vem para a igreja, ele vem assim meio que na obrigação, meio que no compromisso religioso. Não é o compromisso com Cristo. Cristo não tem compromisso com religiosidade. Ele tem compromisso com verdade. Um coração que se envolve, que se entrega, que vive o momento. Um coração que está ali esperando o momento para ter aquela oportunidade de estar com Ele, lendo as Escrituras, orando, ouvindo que ministra e traz paz ao coração. Elas estavam indo para o encontro com o Senhor. Então, em nome de Jesus, todas as vezes que você parar para pensar, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou vir à casa do Pai, não vem com sentimento errado.
não vem com a postura errada, vem com a postura daqueles que vêm para uma celebração, em nome de Jesus, amém? Amém. Porque nenhum outro lugar que você for vai ser tão especial que o lugar que você vem para um encontro onde Deus vai falar aos nossos corações, nos dar direção, aumentar a nossa qualidade de vida, nos colocar no caminho, no melhor trilho para correr para o encontro com Ele. O encontro apocalíptico aconteceu para as 10. Esse encontro anunciado, que para nós é como nós chamamos de apocalipse, que é as coisas dos últimos tempos, os acontecimentos finais. Esse acontecimento, para essas 10 coisas, nessa palavra aconteceu para todas, para as 10. Esse encontro está acontecendo todo instante, preste atenção nisso. Eu já falei aqui a semana passada, como assim, pastor? Não é o dia que Jesus volta? Sim, mas também naquele dia que nós vamos encontrar com Ele. Escute bem, eu falei aqui, semana passada nós estávamos no culto fúnebre. Aconteceu o encontro. Para ele foi o último dia. Essa semana aconteceu para minha vizinha, foi o último dia dela aqui. Eu estou falando de um jovem na casa dos 30, eu estou falando de uma senhora na casa dos 70 a 80 anos. Vem para todos, para qualquer idade, para qualquer lugar. Antes, acho que uns 4 dias antes, sei lá, uns 5 dias antes, ela me deu doce. Ela me deu doce, banana. Está normal. Aliás, uns 8 dias antes. Logo depois foi socorrida e com 5 dias veio a falar alta. Dá para você pensar que você está aqui só de passagem? Nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui trilhando um caminho que o final dele é o encontro com o Senhor. E esse final só Deus sabe. Por isso que eu estou dizendo, esse dia, desse encontro acontece a todo instante. O Apocalipse para mim pode acontecer antes do que para você. Para você pode acontecer antes do que para mim, o encontro com o Senhor. Mas não se preocupa como você vai estar. Porque hoje, se você ouvir a voz que está gritando e clamando, eis o noivo, levante-se, se prepare, azeite na candeia, acenda aí a lâmpada, a lamparina e vem. Ah, irmão, não vamos ter que temer. O coração está aceso, o fogo está brilhando, está trazendo luz. Pode ir ao encontro, pode ir às bodas, porque nesse encontro ele vai adentrar a casa do Pai. Ele vai levá-lo. Vinde benditos do meu Pai. Ele disse para os discípulos: eu vou e já estou preparando a morada de vocês. Ah, irmãos, o Espírito Santo está gritando hoje. O Espírito Santo está gritando na voz de tantas pessoas, nos telejornais. Eu já vi jornalistas dizendo assim: é apocalíptico, é os últimos dias. Eu vi reportagem, irmãos, cientistas, homens das ciências, dizendo: a água potável não passa mais de 50 anos. E se eu começar aqui falando de tudo que eu ouvi sobre, cientificamente dizendo sobre o fim último da Terra, é de alarmar. Esses dias, essas guerras entre Rússia e Ucrânia nem nos atinge, né? Impressão sua. Sai atingindo socialmente um bocado de coisa. Mas eu digo pior ainda. Você já imaginou se uma arma nuclear daquela, eles começam a colocar aí que é proibido o uso? Amados irmãos, a desgraça estaria feita. A terra pode ser destruída em pouco tempo, irmãos, pelas armas que hoje existem. Isso. E o noivo está gritando: se prepare, igreja, acorda, levanta, sai desse sono, sai dessa dormência, reage, bota azeite na lamparina,
Acende essa lâmpada, porque o noivo está vindo. O noivo está às portas. O Espírito do Senhor está gritando, está usando todos os meios, todas as vozes. Ele fala usando as vozes. Ele fala através da igreja. Ele usa quem quer. Desperta. Porque o noivo está vindo. Está vindo ao nosso encontro. Irmãos, com quem você quer fazer fila? Com aquele grupo que Jesus chamou dos prudentes, dos ávidos, aqueles prontos, aqueles que estão fazendo a coisa certa, que têm reserva, mesmo tendo as suas dificuldades, mesmo sentindo tentação, ainda que tropece, mas eita, peraí, caramba, está doendo, mas Senhor me perdoa, Senhor, eis-me aqui, porque o Senhor falou que eu errei, e quando o Senhor falou, pelo azeite que eu tenho, a combustão aconteceu, a chama queimou, e está vindo a luz de novo. Mas se você for daqueles que não tem reserva, quando vai apagando a lamparina, você até se sente mal, está apagando. A voz do noivo, a voz do Espírito Santo se faz ecoar. Olha, tentando despertar você. Você até tenta reagir, mas cadê o azeite? É por isso que eu estou falando agora, igreja. Essa transformação não é repentina. Mas você se levantar hoje e começar a partir de hoje encher sua vida de azeite, aí sim, é para agora, é para já, não é para amanhã. E quando você fizer isso, eu vou começar a pegar a sua Bíblia e ler os evangelhos, lê as cartas, leia, fica até entender. Se não entender, partilha com a gente para a gente tentar ajudar, se puder. Mas leia, faça disso um hábito. Livro de sempre, livro de cabeceira, não é um livro de pesquisa apenas, de consulta, aliás, livro de consulta. Eu vou para ver se aquele versículo bate. Eu vou abrir porque o pastor lá pregando falou, vou abrir. A Bíblia não é um livro de consulta. Bíblia é livro de regra, fé e prática do cristão. Se encha do azeite, participa das orações, começa a jejuar, busca ter luz própria, vive as experiências de um discípulo. Eu vou lá também. Vem a igreja, a nossa igreja que estamos pastoreando, com exceção de quem é novinho convertido ou quem vai se converter daqui por diante. Mas essa nossa igreja já tem condição de andar bem com as próprias pernas. Não precisamos mais estar passando a mão, ou seja, só aliviando. Está na hora de falar, desperta a igreja, porque o noivo está vindo. Sua luz tem que estar acesa no final. Aquelas prudentes, e olha, que aquelas noivas, preste atenção, eu estou terminando. Aquelas noivas, 5 das noivas disseram assim: nós vamos buscar azeite, vamos comprar, vamos fazer alguma coisa agora, porque nós já percebemos que o noivo está aí. Pode não dar tempo. Segunda parábola, pode não dar tempo. Jesus chamou as 5: venham comigo, entrem. Quando elas entraram, as portas fecharam. E as 5 noivos disseram: Senhor, abre a porta. Jesus falou: mas eu não os conheço. Duro, né, irmão? Eu não os conheço. Enquanto estamos aqui em vida, é todo o tempo de buscarmos e enchermos nossas vasilhas de azeite. Quando ele voltar, que ele vem de repente, se você não tiver com reserva. Para mim essa parábola acaba com aquela falácia dizendo assim: uma vez convertido, estou de boa. Você está de boa. Você faz parte daquele grupo que Jesus chamou. A parte dele é salvar você. A sua parte é manter a sua salvação. Mantenha a sua salvação.
nome de Jesus. Amém? Desperta, igreja. Jesus está voltando. E nós queremos, a partir de mim, não pense que eu estou pregando só para vocês, não. A primeira pessoa a receber essa mensagem fui eu, quando eu preguei. A primeira pessoa que foi chamada a despertar fui eu. Compartilhei com minha esposa. Dizer, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos ser quem nós devemos ser, com todas as promessas que nós já fizemos a Deus de ministério. Eu estou acrescentando palavras, mas a ideia foi essa. Está na hora de nos levantarmos, para voltarmos a ser referência que a igreja tem que ter. Mas eu quero falar para você, igreja. Está na hora da igreja levantar, para dar orgulho ao Senhor e para adentrarmos, nos encontrarmos aprovados, amém, em nome de Jesus, amém? Amém. Não perca a oportunidade, não. Não perca a oportunidade, não. Você foi chamado, queridos, em nome de Jesus. Eu poderia, irmãos, Deus sabe como meu coração está em relação a essa palavra. Desperta, igreja. Levante-se em nome de Jesus. Reaja, porque você e eu somos um privilegiado. Não pense que a sua luta é maior do que o irmão que está ao seu lado, não. Ah, mas é porque para mim